Hoje nós vamos falar sobre se houvesse uma segunda chance. Então, uma questão intrínseca, uma questão psicológica e ao mesmo tempo intrínseca nessa sinopse, aonde aborda um casal que está na rodoviária, o homem está na rodoviária e a moça pega e dá uma Bíblia para ele. Dá uma Bíblia para ele para que naquele momento ali ele se lembre e diga, volte. E ela fala, volte, fique, volte. Para que ele volte, retorne à vida que ele vivia com ela. Então a sinopse já engloba um dilema de sacralização. Nós começamos essa história com sacralização. Ele vai para a cidade, lá ele conquista tudo. 8 anos se passam e ele está prestes para casar. Ele bota na mesa. A moça, então, Judy, vai, depois de 8 anos, à procura dele. E ele pega e diz, dê um dinheiro para ela porque ela deve estar precisando para as obras assistenciais. A Judy fica na cidade. Ele não leva a Bíblia e ali nós começamos a sinopse de sacralização a nível espiritual. Então tem a ver com teoremas psicológicos intensos e nós vamos ver. Nessa questão toda, ele então dá um quilate para dar um anel e ela disse, opa, que quilates são esses? Quantos quilates tem? Simboliza a afetividade da pessoa. E ele fica abismado, a mulher só se veste de Versace e etc e tal, vive num mundo alienado completamente megalomaníaco, de valores e marcas e etc e tal. Então, nesse sentido, não há valores sentimentais, não há valores humanos, não há valores ali que realmente importam dentro de uma relação. E qualquer dificuldade, como toda relação insípida, ela tende a fracassar, tende a se depurar. Então, o que eles fazem? Ele volta para a cidade, comprou um carro Mercedes do ano, preto, conversível, disse, pare de conversa comigo, dê o valor do carro porque o carro está aqui parado e o capital está sem giro, eu quero um valor de mercado. Então o cara é objetivo. Na reunião ele já incorpora as Bennett, a empresa, a uma grande filial onde ele vai na semana seguinte para Paris fechar um negócio bilionário. O cara é um executivo. E aí ele pega esse carro e vai andar na estrada e volta para a cidade dele. Quando ele observa, ele está em Asheville, perto da cidade dele, é um acidente, ele bate com a cabeça. Lá ele bate com a cabeça, chama o mecânico, começa toda essa história. O mecânico é um anjo do qual está resgatando ele ali. Então ele está no inconsciente. Estados de coma, estados de sono são um inconsciente coletivo. Então, quando morremos, adquirimos um inconsciente coletivo, totalmente. E nesse inconsciente coletivo, trabalhamos essas debilidades. Esse tipo de trabalho, esse tipo de foco, de debilidade, de superação. C hipótese, ou seja, é hipotético, mas não é hipotético. Nesse momento, com o inconsciente coletivo, ele pode viajar presente, passado e futuro e ver o que está acontecendo no futuro. Então, o sono é premonitório nesse sentido, porque é o inconsciente coletivo que se abre e a pessoa começa a fazer as projeções para o futuro. Morremos, está no inconsciente coletivo. Não adianta, você está no inconsciente coletivo, você não comanda mais suas ações objetivas. É o inconsciente, é o subjetivo. Então, o que acontece? Através da mediunidade, resgatamos esse inconsciente. Então, ele vai e começa a ir para a cidade e lá ele volta para a cidade. O mecânico se diz um anjo. Ele diz, você está sonhando? Acorde. Ele diz, salte aqui. Salte aqui que eu quero saltar. Ele entra no carro e diz, eu quero saltar. O anjo diz, não tem como você saltar, não tem como você sair. Aqui você não dirige nada e aqui você não comanda nada. Aqui você é comandado por ele, por Deus. Então, naquele momento ali, o anjo diz, não vai parar? Dá um soco na cara dele, ele desmaia e aparece na casa dele. Na casa dele. Ele tem uma mulher, ele é pastor de igreja, todo mundo se arrumando, a menininha passando batom na frente do espelho, ou seja, a menina se projetando como a mãe para o futuro. E ele tem 2 filhas e é casado com a Judy. Lá ele é pastor, então ele já entra na igreja e aí ela diz, você é pastor, e ele, quê? Ele não conhece nada, ele não sabe nada, ele não lê nem a Bíblia, porque ali ele é o executivo, ele está no futuro. Então o que ele faz? Ele começa a dizer, Deus fez a Bíblia, Abraão fez a Bíblia, criaram a Arca de Noé, criaram a Arca de Noé, e é preciso dinheiro.
tudo em volta de dinheiro. Então lucrem porque é preciso dinheiro dentro do sermão. Todo mundo quer? Olha para a cara dele, uns gostam, outros não gostam. Na saída a mulher diz, é uma vergonha. Se o pastor antigo estivesse aqui, ele estaria envergonhado com a sua atitude. E o homem diz, olha, eu adorei seu sermão. Financeiramente eu adorei, eu vou empregar isso na minha vida. E aí ele começa dentro da instituição, a instituição está tomada de cupim, ele precisa de $800, ele só tem 80 na conta dele. Ele vai na pochete, de noite ele dorme no sofá, ele diz, eu não quero isso, eu não quero essa família, eu não quero constituir essa família, eu não pedi isso a Deus, comer bolinho no café da manhã, comer pãozinho, etc e tal, não quero isso, eu quero croissant e tal e tal. Então ele é um milionário que está dentro de uma casa simples de madeira e está com dificuldades, a casa não está tão boa assim. Então o que ele precisa de obras? Então ali ele se depara com o eu dele mesmo, com o inconsciente dele mesmo, com as debilidades dele, com a dificuldade. Ele não sabe o que é isso porque ele não passou por isso. Então o que ele faz? Ele pega e vai para a cidade, lá na cidade ele pega o porquinho, não tem dinheiro, mexe na bolsa da mãe e a menininha vê e diz, papai, não precisa fazer isso, espere um minuto. Vai no quarto, pega o porquinho dela e dá para ele. Lá ele bate o porquinho de noite, ele é solteiro, anda de noite, de madrugada, de carro. Se fosse casado, não poderia fazer isso. Praticamente não é, entre aspas, não quer que não poderia, ficaria mais difícil. Então, ele sendo pastor ainda por cima. Então, o que ele faz? Ele pega o porquinho, bate lá e o cara dá o dinheiro para ele, ele vai de gasolina de lugar em lugar. E aí, no dia seguinte, a menina, a filha dele, está sendo assediada pelo rapaz, ele chega pro rapaz e diz, olha, tem $80 aqui para você sumir da vida da minha filha, eu só tenho isso na minha carteira. Some da vida da minha filha. E aí a menina, no dia seguinte, depois de 2 dias, aparece chorando, dizendo que ele chegou para ela e ofereceu dinheiro pro rapaz para sumir da vida da garota. Dentro da igreja, vem 2 jovens aconselhar. E a pastora junto, que ela é pastora também, diz, olha, o amor é benigno, o amor tudo suporta. A passagem do que o amor tudo suporta. Então, ele, ao contrário, ele diz, olha, você tem uma caminhonete que você gosta da sua caminhonete, gosta. Então, se prepare porque você vai ter que substituir por uma van e botar uma cadeirinha de balanço. O cara olha assim, abismado. Você vai ter que contar, você ganha $3.000 por mês. Você vai com ela vai largar o emprego, vai viver na sua casa, junto com você. Provavelmente ela não vai continuar trabalhando porque vai ficar grávida, vai ficar junto com você. E você vai ter que sustentar ela e sustentar o bebê. E aí a pastora vira, olha, ele é o advogado do diabo. Então ele faz tudo a nível material e ela ali tudo a nível. Então ele começa a ter um déjà vu da vida dele e aí ele começa a fazer a interação junto com ela. Mentalmente ele começa a absorver aquele mundo dela, fazendo com que ele possa fazer os sermões. E aí ele começa a estudar os sermões, porque ele vê que tem necessidade, que ele é um pastor e que não pode agir assim. E começa a interar com a palavra, ele começa a ler e começa a interar dentro psiquicamente aquela palavra. Então ele vão passear, lá ele começa a conversar com ela e diz, olha, dá um presente para ela no pier e diz, aqui está um presente para você. Ela abre e tem uma casinha escrito, eu e minha casa serviremos ao Senhor, que é uma casinha. E ela guarda e adora. E ela diz, mas como é que você conseguiu dinheiro? Ele conseguiu dinheiro para matar os cupins, ele conseguiu dinheiro só fazendo economias. Por quê? Ele aposta na bolsa dessa empresa. E essa empresa, então, vai ter um salto agora e só ele sabe, porque ele estava no futuro. E aí ele diz, você não sabe o que está acontecendo. E aí ele começa a resgatar o sentimento por ela e descobrir o que realmente importava para ele. Volta para casa e lá ele vê os vídeos da família, a família toda reunida, o casamento, ela com o bebê, nascimento das crianças, tudo em vídeo que a menininha dá para ele no aniversário dele. Há um bolo de cenoura com creme de queijo, que é o que ele gosta. Então alguém faz por ele sem que ele precise dar dinheiro. E aí, dentro do hospital, o anjo chama ele, olha, estão precisando de você, vai correndo para o hospital. E lá no hospital ele está dando uma extremunção para o Senhor. E ele começa a falar a palavra de Deus. O Senhor diz, eu não vou falar nada, o Senhor fale. Sim, o Senhor fale por mim. Mas ele não está falando por ele está se vendo naquela posição ali há mais de 50 anos. Então, naquela posição ali, sem Deus, sem estar com a palavra de Deus, sem estar com os votos do casamento, sem ser uma pessoa cordata, sem ser uma pessoa honesta, sem ser uma pessoa que não lucra tirando dinheiro dos outros, sem ser uma pessoa que está ali fazendo um ambiente saudável, um ambiente positivo, que está vivendo com as suas próprias
posses. Então vai ter um lar humilde, vai ter um sofá humilde, vai ter uma casa humilde, vai ter uma vida humilde, porque não faz desvio de dinheiro ou de qualquer outra coisa. Então, nesse sentido, é uma pessoa que está ali para vivenciar a vida e chegar a hora do resgate, estar correto com Deus. E ele está fazendo isso. Então, quando ele sai, ele diz, poxa, eu me vi no lugar daquele rapaz, aquele senhor. O senhor, então, tem pouco tempo de vida e aí vai embora. E a enfermeira diz, olha, mais fácil um camelo entrar numa agulha do que esse homem aí se converter. E ele converte o homem. E os dois anjos ficam felizes, batendo palma na sala. Um apoia o outro, porque ele está fazendo um excelente trabalho. Só que ele tem que voltar. E o que o mestre fala, o guardião dele fala, o protetor dele fala, que a gente der como anjo, olha, Deus mandou de dizer que você vai ter que voltar. Mas como você vai acordar e vai voltar? Eu não posso fazer isso, me dá uma chance. Pega a chave do anjo e corre pelo corredor. Não há hipótese. Ele cai no chão, porque é a missão, é o inconsciente, não tem como fugir. Ele cai no chão, bate com a cabeça e acorda no hospital. Lá no hospital ele está com a noiva dele no celular, aquela que só usa Versace no celular. Parabéns que você acordou, estava aqui esperando. Olha, nós vamos para a França, nós temos uma viagem marcada, que bom, nós não vamos perder o voo. E pouco se importando com a situação. Aí ele diz, olha, eu não posso continuar com você, não posso continuar com essa relação, porque ali ele vê os valores da relação, que não é o vestido, que não é a festa, mas é os sentimentos, são os votos. Não adianta você fazer uma festa maravilhosa, votos diante das pessoas e não cumprir esses votos sem que ninguém veja, no segredo. Então, the secret seria você com você mesmo. E esses votos com você mesmo, não adianta você fazer festa, não adianta você dar anel de quilates maravilhoso. Se você não cumpre o que você tem que cumprir, que é o que você prometeu ali diante as pessoas e diante a pessoa em questão que importa para a vida da outra, que é a parte feminina ou a parte masculina, tanto faz. Então, nesse sentido, ele não descumpriu. Ele disse, eu não posso casar com você. Ele foi honesto. Eu não posso casar com você porque eu não sei, eu não tenho esses valores que você tem. Aí ela disse, olha, esse anel aqui de quilates eu vou ficar, porque segundo consta a justiça, a noiva fica com o anel. Ela disse, pode ficar com o anel, eu não ligo. Então, que você não liga? Diferente do cara do Mercedes que ela encontrou na vida dela, como empresário. Então, ali os valores já não tinham mais sentido. Ele levanta da cama e diz, a Judy está agora na igreja, eu vou lá. Levanta da cama, vai na enfermaria e diz, você tem um carro? Sim, me venda esse carro. Compra o carro do enfermeiro, que tem uma bicicleta em cima. Então, o símbolo da bicicleta, ou seja, juventude. Ele está voltando ao passado, ele volta ao passado para fazer o futuro, porque ele já foi ao futuro. Ele é um médio, seria um médio que veria o futuro, como as pessoas veem. Então ele não precisou, o inconsciente se abriu e naquele momento ali ele descobriu, volta e vai na estação de ônibus onde ele deixou ela. E lá ele pede os votos com ela, ficam os dois juntos, ela vai no ônibus, não tem que ir embora. E aí eles se acertam, volta o ônibus, o anjo traz ela de volta, ela para na estação e dali, 8 anos depois, a casinha que ela deu para ele, eu, Senhor, serviremos a minha casa, está na porta da casa dele, ela está grávida, fazendo a festa para a filha dela, adolescente, vai ter outro bebê, então vai ter 2 meninas, e ele já sabia disso tudo, ele está filmando aquela festa, filmando aquilo tudo. Então ele volta no déjà vu do passado, fazendo com que assim ele tenha uma memória afetiva em vida através do coma. O coma pode resgatar a memória afetiva porque o coma é uma pré-morte, é como se estivesse morto. Então o inconsciente se abre de uma mente objetiva que era uma pessoa acionista de bolsa e economista. Então ele para um minuto, obtém através de Deus um restart, volta e adquire a vida dele de volta e vai viver super feliz naquela casa simples e humilde, sendo um milionário. Obrigado por sua atenção.